de glorificar o nome do Senhor nessa noite. Não deixa nada te impedir de estar conectado com o Espírito Santo, conectado com a palavra, conectado com aquilo que o Senhor vai revelar, vai trazer ao meu coração, ao seu coração. Porque nós estamos em um ambiente onde a glória dele se faz presente. Igreja, aonde o Senhor se faz presente, coisas sobrenaturais acontecem. Aonde o Senhor se faz presente, o diabo ele bate retirada, e uma família é restaurada, uma vida é liberta, uma aliança ela é refeita, porque a presença do Senhor ela é santa, ela é poderosa, e por isso que nós, a igreja do Senhor, temos que estar conectados, ligados com Deus em espírito e em verdade, não permitindo que nada roube esse momento. É um momento muito importante. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar ao seu coração. Ele é digno, Ele é fiel, Ele é santo. Você pode se assentar no seu lugar, não se distraia, não converse, em nome de Jesus. Ouça aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Deus é fiel. Alguém que nos visita nessa noite? Temos visitantes? Temos. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, viu? Essa casa é a sua casa de oração. Amém. Aleluia. Temos mais uma irmãzinha aqui também, não é? Amém. Aleluia. Seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Aleluia. Irmãos, essa noite nós vamos falar sobre algo muito importante e que temos a facilidade de quebrar, de acordo com aquilo que o inimigo tem tentado plantar, não só nos nossos corações, mas nas nossas mentes, nas nossas vidas, que são os princípios do Senhor. Quem quebra princípios anula as promessas do Senhor. Mas quem guarda, vive e preserva os princípios de Deus, alcança honra, alcança graça e alcança a misericórdia do Senhor. E nós vamos falar sobre uma família que quebrou esses princípios, e por quebrar os princípios do Senhor, que é santo, viveu uma destruição muito grande. A família de Ló. Uma família que experimentou uma destruição que poderia ter sido poupada se tivesse guardado, se tivesse preservado os princípios do Senhor. E nós vamos meditar nessa noite para que nós venhamos entender que todas as nossas ações, elas têm consequências. Todas as nossas escolhas também têm consequências. E nós temos que estar convictos e ligados no nosso caminhar com o Senhor, para que nós sejamos íntegros no nosso agir, no nosso falhar, no nosso agir, no nosso andar, porque o Senhor é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E é uma guerra que nós temos todos os dias, que é a guerra da nossa santidade. Como é difícil ser santo quando o nosso Deus ele é santo. Quando é difícil ser santo quando as lutas nos alcançam. Como é difícil ser santo quando nós somos afrontados. Como é difícil ser santo quando nós somos bombardeados pelas armadilhas do inimigo. Mas nós precisamos ser, porque a palavra nos diz assim, e o nosso Deus também é. E se o Senhor diz para nós sermos santos, porque Ele é santo, porque através de Jesus Cristo nós conseguimos ser. Porque Ele é. E Ele nos faz ser através da vida dele. Amém? Amém. Gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, né? Livro de Gênesis, no capítulo 19. Começarmos a ler aqui a palavra do Senhor, queria conversar com os irmãos acerca um pouquinho de Ló
homem de Ló. Nós sabemos que Ló, ele era sobrinho, né, de Abraão. Sabemos que Abraão praticamente o adotou como filho, porque o pai de Ló, Arã, havia morrido. E por Abraão ser um homem que guardava os princípios do Senhor, por ser servo do Senhor, por ser obediente, nós podemos entender que Ló também, porque ele aprendeu com seu tio, ele conviveu com seu tio, ele presenciou a vida de Abraão com Deus. E eles caminharam durante muito tempo juntos, enriqueceram muito. E no momento que eles enriquecem bastante, a história todo mundo já sabe, os pastores dele têm uma discussão por causa do espaço, e ali Abraão então decide se dividir e dá a opção da escolha para Ló escolher para onde ele queria viver. Ló, ele é levado pela aparência, ele escolhe ali a região onde Sodoma estava inserido, porque era uma cidade que era regida pelo Rio Jordão, era uma cidade fértil, era uma cidade boa, digamos assim, de uma ótica profissional, mas era uma cidade completamente deserta espiritualmente. Então a gente já começa a perceber que todas as vezes que nós vamos tomar alguma atitude, primeiramente nós temos que ser totalmente direcionados pelo Espírito Santo. Não escolher somente por aquilo que é aparentemente bom, mas escolher se o lugar é realmente aquilo que Deus quer para nós. Se realmente é o lugar que Deus quer que nós estejamos ali. E apesar daquela bela aparência, né, daquela cidade boa aparentemente, a gente sabe que Sodoma e Gomorra eram uma cidade totalmente comprometida pelo pecado, contaminada, cheia de maldade, cheia de depravação, cheia de imoralidade. Obrigada. Os sinais da iniquidade estavam por todos os lados. E lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 8, 7, 8, se eu não me engano, vai dizer que Ló, ele vivia aflito e angustiado por causa da maldade daquele povo. Agora, se você está em um lugar que você sabe que a presença do Senhor não se faz presente, se você está num lugar que você sabe que vai totalmente na contramão da palavra, que é um lugar completamente comprometido, contaminado pelo pecado, o que você tem que fazer? Você tem que sair. Você tem que fugir. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Ló saiu? Não. Ele permaneceu. E eu escrevi aqui, só para nós meditarmos também. Uma pesquisa revela: pessoas que trabalham na separação, coleta ou reaproveitação do lixo, logo que começam nesse tipo de trabalho, passam mal, vomitam, sentem nojo. Muitas pessoas desistem, mas aquelas que persistem alegam ter se acostumado com o mau cheiro. O organismo se adapta àquela realidade facilmente. Provavelmente isso também aconteceu com a família de Ló, porque eles chegaram naquele ambiente e perceberam que era um lugar totalmente corrompido, totalmente depravado, mas eles escolheram permanecer naquele lugar. E a princípio eles podem até ter ficado indignados ou se sentiram mal, perceberam que ali havia uma contaminação muito grande social, moral e espiritual, mas eles ficam naquele lugar. E pouco a pouco eles vão sendo contaminados por aquele lixo. Pouco a pouco aquele mau cheiro que inicialmente talvez incomodasse muito, agora já não incomoda mais. Agora já faz parte da vida da família de Ló. E assim não é diferente da nossa vida cristã, porque muitas das vezes nós sabemos que Deus não se faz presente em certos lugares e nós vamos. Muitas das vezes nós sabemos que lugares que frequentamos, pessoas que nós nos relacionamos, vai totalmente na contramão daquilo que Deus quer para minha e para a sua vida, mas a gente persiste naquele lixo imoral, naquele lixo social, naquele lixo espiritual,
E ainda tem reação de indignado. Não adianta você ter apenas o sentimento de que Deus não está naquele lugar se você não tomar uma atitude. Não adianta ser como Ló, que ficava afligido, com a alma angustiada, mas ele permaneceu naquele lugar. Ele tomou uma atitude de sair porque ele poderia ter saído daquele lugar. Mas não. Ele prefere ficar porque o lugar era bom. Era bom para os negócios, era bom criar um gado ali. Tinha água, a cidade era bela. Parecia com o jardim do Senhor. Foi encantado, é aqui que eu vou ficar. E ele pagou um preço alto por isso. Pagou um preço muito grande. Porque quando a gente quebra os princípios, a gente anula as promessas do Senhor na nossa vida. Muitas pessoas não têm vivenciado as promessas do Senhor porque têm quebrado os princípios de Deus. Porque tem negociado aquilo que é inegociável, que são os mandamentos e os estatutos do Senhor. E a gente vê claramente aqui um exemplo do qual eu e você, nós não devemos seguir, mas nós devemos tomar como exemplo para que a gente não venha fazer a mesma coisa. E eu gostaria de convidar você a ler comigo o versículo 4 do capítulo 19. A depravação era grande, que contaminou a todos daquela cidade. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram desta noite na tua casa? Eles estão se referindo aos anjos. Traz-os aqui para fora, para nós, para que conheçamos intimamente. Nós estamos vendo a realidade da qual Ló e sua família estavam inseridos. Em um lugar totalmente depravado e imoral, ao ponto daquele povo daquela cidade pedir para que Ló jogasse os anjos para fora, para que eles o conhecessem intimamente. Olha o nível de depravação. Olha o nível de imoralidade. Olha o nível de corrupção. E seguindo o texto, no versículo 7 e 8, e disse: meus irmãos, peço-vos que não vos portei de modo tão perverso. Olha como Ló se refere àqueles homens tão perversos. Amigos, irmãos. Meus irmãos, peço-vos que não vos portei de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram o homem na intimidade, e eu as trarei aqui fora. Fazei com elas o que vos bem parecer. Eu vejo aqui uma quebra de paternidade muito grande. Como é que como pode um homem, um pai, oferecer às suas filhas que nunca conheceram um homem intimamente, a ponto de querer jogá-las para fora, para que aquele povo perverso pudesse fazer com elas o que bem entendesse? Percebe o quanto Ló já estava contaminado no seu coração? Ah, mas muitos vão dizer, mas eram os anjos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu tenho certeza que Deus nunca ia compactuar com uma atitude dessa. Como é que você vai quebrar a sua paternidade? Como é que você vai quebrar o princípio da paternidade, do sacerdócio, de você proteger, de você guardar a sua casa e oferecer às suas filhas para que elas pudessem sofrer uma violência? Essa é a realidade que Ló e a sua família estão inseridas. Versículo 15, versículo 16. Desculpa, 13 e 14. Pois vamos destruir este lugar. Os anjos estão falando com Ló aqui. Pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito.
filhas, e disse-lhes: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas os seus genros achavam que ele estava brincando. No momento da urgência, no momento onde que o Senhor envia anjos, envia um socorro, você vê a total falta de autoridade de Ló dentro da sua casa. E a falta da autoridade, ela gera, sabe o que? Falta de credibilidade. Se você não se comporta como um homem de Deus, você jamais vai ser visto como alguém com autoridade. Verdade. Se você não se comporta como uma mulher de Deus, você jamais vai ser vista como uma mulher de autoridade. Aleluia. Ninguém vai ter credibilidade em você por conta das suas ações, por conta das suas escolhas e pelo meio qual você está inserido. Essa é a triste realidade dessa família. Versículo 15 e 16. Ao amanhecer, os anjos insistiam por Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não morram no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e os tirando e os deixando fora da cidade. Mesmo diante da urgência, mesmo diante daquela urgência, a atitude de Ló, ela é de insistência e não de obediência. Os anjos estão ali dizendo para ele que ele tem que sair, que ele tem que salvar a família dele, e ele se demora. E ele se demora. E às vezes nós nos comportamos da mesma forma. O Senhor está mandando você agir, o Senhor está mandando você tomar uma posição, o Senhor está mandando você tomar uma postura, e você, em vez de obedecer, você insiste e se demora. E com isso, as promessas do Senhor não acontecem, aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida não acontece, você fica frustrado, achando que a culpa é do céu, a culpa é do Senhor, mas você só deixa de mencionar que você demora para obedecer, que você insiste e não sai do lugar onde Deus está mandando você sair. E às vezes reclama que o Senhor não fala, o Senhor usa quem Ele quer, o Senhor usou anjos para ir lá, tirá-los daquele lugar que ia ser destruído. Às vezes o Senhor usa profetas, usa pastores, usa irmãos. E você acha que são pessoas que estão falando demais. Mas às vezes, a saída para que você não seja destruído está na obediência da palavra daquele irmão, está na obediência da palavra do pastor. E você não consegue perceber porque talvez a contaminação do ambiente, das pessoas, já está tão impregnado que você está cauterizado e não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo. Versículo 17. Assim que os tiraram de lá, um deles disse, um dos anjos: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte, para que não morra. Mas Ló respondeu: se não, meu Senhor, o teu servo tem achado favor aos teus olhos, e tem me mostrado grande misericórdia, salvando minha vida. Não posso fugir para os montes, pois este lugar poderá me apanhar, por este mal poderá me apanhar, e eu morrerei. Você vê Ló questionando a direção de Deus. Deus está mandando ele ir para um lugar e ele está querendo ir para outro lugar. A saída é urgente, o momento é aquele, e ele, em vez de ouvir a voz do Senhor, obedecer o direcionamento do Espírito Santo, dos anjos ali falando com ele, ele diz: não, assim não. Não, lá para os montes não. Eu quero ir lá para Zoar, uma cidade pequenininha. Zoar também era uma das cidades que fazia ali aquele complexo de Sodoma, Gomorra,
Jó e mais uma lá que eu esqueci agora o nome. Então ele queria ficar próximo do ambiente que o Senhor queria destruir. Apegado, contaminado diante dos anjos. Ele ainda questionando a igreja. Quando eu li isso aqui, eu fiquei um pouco impressionada, porque eu gosto de meditar e eu gosto de voltar nesse tempo, eu viajo nessa história, eu me vejo naquele ambiente, e eu fiquei me imaginando diante daqueles anjos, e os anjos falando para mim: Nathalie, foge, salva a tua família. Eu ia falar: agora, Senhor, agora, para onde eu irei? E você vê Jó, você vê Ló: não, assim não, um monte não, eu quero ir para um ambiente ali que é parecido com aquele que eu vivia, que ali eu vou ficar um pouco mais confortável, ali eu estou melhor. Você vê que ele tem a mesma atitude lá com Abraão, porque quando Abraão manda ele escolher o lugar, ele quer escolher o lugar pela aparência. Você vê Ló de novo tentando escolher o ambiente pela aparência, porque ele sabia que ali era um lugar bom de ficar. E às vezes o Senhor está falando conosco diariamente, todos os cultos, a todo tempo, mandando você sair, mandando você tomar uma postura, uma direção com Ele. Ele tem direcionado através da palavra dele, mas você tem persistido, tem tentado dar jeitinho, tem tentado fazer do seu jeito e tem retardado as bênçãos que poderiam já ter te alcançado. Por isso nós estamos vivendo numa geração que não quer ouvir mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela agora tem que ser limitada dentro de um tempo de no máximo 40 minutos, para que as pessoas não fiquem chateadas ou cansadas ou enfadadas. Porque quanto mais você se alimenta, mais você cresce. Quanto mais você se alimenta, mais você se fortalece. Mas o inimigo tem tentado nos minar, nos bombardear com essa falsa teoria de que a palavra não precisa mais ter esse tempo todo. Não, a palavra ela permanece para sempre. A palavra ainda continua sendo o nosso direcionamento do Senhor aqui na terra. A palavra ainda continua sendo Jesus. Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Sem a direção, sem a proteção, sem a presença, você está fadado à destruição, à morte, à vergonha e à desonra. E muitos estão adormecidos, sequelados, como Ló, naquele ambiente. E os anjos estão falando: sai, sai, sai. E ele: não, peraí, estou me demorando, minha mulher ainda não veio, está pegando as coisas. E se você ler o texto, você vê que se os anjos não pegam eles pela mão, talvez eles tivessem ficado lá naquele lugar. Eles demoraram tanto que os anjos saíram levando, pegou eles pela mão, saiu levando para fora. Bora não. O juízo vai vir, queira você ou queira não. Jesus, ele é amor, amém? Amém. Mas ele é juiz. Ele também é fogo consumido. A gente tem que entender que não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou você está dentro da presença, ou você está fora. Não adianta estar aqui nos cultos e quando você sai por aquela porta, o seu comportamento é totalmente ao inverso da palavra do Senhor. Não tem como você estar aqui cultuando com a sua boca se o seu coração está longe, está corrompido, está contaminado. Porque no momento que o Senhor mandar ajuda, no momento que os anjos chegarem, no momento que o Espírito Santo se apresentar diante de você, talvez você não vai ter a sensibilidade de entender que é o Senhor que está falando. Porque o pecado, ele cauterizou. O pecado, ele trouxe totalmente uma venda a ponto deles não entenderem que ali não era lugar para eles.
e veio a destruição. Veio a destruição daquela cidade, o Senhor choveu, enxofre, fogo, queimou tudo. A mulher de Ló desobedece, porque os anjos disseram que eles tinham que ir, não olhar para trás. Então você vê o nível de apego, não sei se existe essa palavra, apegamento, mas é de apego. Você vê o nível de apego daquela mulher com aquele ambiente, a ponto de desobedecer uma ordem de Deus, de não olhar para trás, romper completamente com aquele passado, romper completamente com aquela realidade. Mas uma mulher que desobedece, olha para trás, transforma numa estátua de sal. Todo mundo conhece essa história. Se salva apenas Ló e suas 2 filhas. Agora olha só que interessante. Essas 2 filhas são as mesmas que Ló queria oferecer para aqueles homens. E elas eram puras. Ele disse que elas não tinham conhecido o homem intimamente. Essas 2 filhas vão com ele e essas 2 filhas vão embebedar o seu pai. Se deitam com o seu pai. Engravidam do seu pai. Praticam um incesto. E elas têm filhos com seu pai. Olha o nível de depravação. Você vê que aquilo já estava impregnado no coração e na mente. Apesar delas serem puras nos seus corpos, você vê que o coração estava imundo. A mente estava totalmente contaminada. Praticaram um incesto com seu pai. E elas tiveram, cada um filho, Amon e Moabe, que foi o povo nômade que viraram inimigo do povo de Deus. Aquilo que nós fazemos não vai trazer consequências somente para nós, não. Aquilo que fazemos de errado, aquilo que quebramos diante do Senhor, traz consequência para a nossa descendência, traz consequência para a nossa parentela, traz consequência para toda a nossa família, para aqueles que são à nossa volta. Não é somente sobre você. A salvação ela é individual? Amém, sabemos disso. Mas nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo. Sabemos que nós fazemos parte de uma família. E aquilo que você escolhe, ela pode sim trazer bênçãos, como também maldição sobre a sua casa. Você vê Ló, um homem que conhecia Deus. Um homem que teve como professor o patriarca Abraão, o pai da fé. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia o Senhor. Mas ele não conseguiu ter forças o suficiente para romper com o pecado. E olha o preço alto que eles pagaram. Sabia que Ló ia se contaminar, Deus sabia que os genros de Ló iam rir, Deus sabia que as filhas de Ló iam praticar um incesto, Deus sabia de tudo isso. Mas ainda assim teve misericórdia. Ainda assim enviou socorro. Lê comigo o versículo 29 do capítulo 19. Aconteceu que, quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Lembrou-se de quem? E tirou Ló do meio da destruição. Aí eu volto para o início da pregação que eu comecei dizendo. Que quem quebra princípios anula as promessas do Senhor. Mas quem preserva e vive princípios alcança a honra de Deus. Eu tenho certeza no meu coração que Ló e a sua família recebeu aquele socorro, porque Abraão era um homem que vivia em princípios. Abraão era um homem que obedecia. Abraão era um homem submisso. E por amor a Abraão, Deus teve misericórdia daquela família. Por amor a Abraão, o Senhor mandou socorro naquele lugar. Porque se nós voltarmos no capítulo anterior, nós vamos ver uma conversa entre o Senhor e Abraão, o Senhor dizendo que iria destruir aquele lugar, e Abraão começa a interceder, se tiver 50, 40, 30, até chegar em 10 justos, a gente vê ali claramente a intenção de Abraão tentar salvar o seu sobrinho que morava naquele lugar. Deus sabia disso. E que isso tem a ver comigo e com você.
Se você for alguém que preserva, que guarda, que obedece, que coloca o Senhor como governo da sua vida, que coloca o Espírito Santo como aquele que vai direcionar a sua vida, o Senhor, através da sua obediência, Ele vai trazer livramento para a sua casa e para a sua família. Ele vai trazer livramento para a sua família. Amém. Mesmo que eles estejam totalmente depravados, num lugar de imoralidade, totalmente corrompidos pelo pecado, mas através da sua obediência, o Senhor vai se manifestar na vida daqueles que precisam de uma intervenção divina. Amém. Abraão foi um intercessor na vida de Ló. Amém. Glória a Deus. E hoje nós temos um intercessor que está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Intercede por nós. Amém. Com gemidos inexprimíveis. Amém. O Espírito Santo de Deus. Nós temos um intercessor maior do que todos os intercessores. Jesus. Amém. Está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por cada um de nós. E o Senhor, nessa noite, Ele quer nos despertar. Desperta tu que dorme. Acende a sua lamparina. Eu gostaria de encerrar essa palavra citando um versículo de João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor se manifestou na vida de Abraão, salvou Ló, porque Abraão amava a Deus, não com palavra, mas com a sua vida. E é dessa forma que o Senhor quer que eu e você também façam. Amém. Que a gente não venha somente ser crente de falar, mas de agir. Amém. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E guardar os mandamentos do Senhor é algo muito sério. Guardar os mandamentos do Senhor é você abrir mão de muita coisa. É você fazer renúncia das quais vão te trazer grandes dores inicialmente, mas nada se compara com a glória, com a graça, com a bondade, com a misericórdia e com a vida eterna que nos aguarda. A glória. Você entende o poder da nossa escolha? Você entende que o inimigo tem tentado nos bombardear na nossa mente para que nós venhamos estar completamente distraídos ao ponto de a gente não perceber os lixos os quais estão à nossa volta. Lixo da imoralidade, lixo da mentira, da incredulidade, da luxúria, da carnalidade, da falta de discernimento, de nós negociarmos facilmente a nossa fé. Jesus está voltando, igreja. Amém, Deus. Jesus está voltando. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Convertei-vos, arrependei, refazei o caminho, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto Ele está perto. É momento de nós refazermos a nossa aliança espiritual com o Senhor. Que tipo de aliança é essa? É o nosso coração ser submisso à vontade dEle. É a nossa mente ser cativa à palavra dEle. É nós brigarmos com o nosso eu para que ele cresça e que a gente diminua. É a gente entender que nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo, porque sacrifício maior ele já fez na cruz do Calvário. Não pense em você,
que o sacrifício que você está fazendo hoje para o Senhor é muito. Não. O dele foi maior. E Ele é o seu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor dessa igreja. Amém. Ele é o Senhor deste lugar. Glória a Deus. Por isso que o Senhor tem preparado um povo totalmente conectado com a sua palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem não conhece a verdade fica totalmente cego. Quem não conhece a verdade fica com o entendimento fechado. Quem não conhece a verdade é levado por vento de qualquer doutrina. Quem não conhece a verdade não sabe discernir quando é lobo ou quando é pastor. Quando é ovelha, quando é bode. Não sabe discernir. Porque não lê Bíblia. Não busca. Não jejua. Não ora. Não tem uma vida com Deus. Não tem uma vida fora dessas quatro paredes. Não tem uma vida fora desses cultos. O Senhor está buscando os verdadeiros, aqueles que vão buscar o Pai em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador. Pode se colocar de pé nesse momento. Amém. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Pai Santo, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que o Senhor tem demonstrado por cada um de nós. Esse povo que o Senhor elegeu, esse povo que o Senhor chamou, esse povo que o Senhor tem realmente constituído como teu. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, essa palavra que nos ensina tanto, que fala tanto ao nosso coração, mas que possamos realmente guardar isso de uma forma especial, para que nós possamos viver as tuas bênçãos diante, Senhor Deus, e debaixo da obediência. Então, Senhor Deus, nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção, que o teu amor, que a tua paz, que a tua alegria, Senhor, que as tuas consolações sejam sobre cada um de nós e todo o teu povo na face da terra, hoje para todo sempre. O povo de Deus diga amém. Amém.